A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Graças damos ao nosso Deus, que nos concede mais essa rica oportunidade de buscarmos a sua presença. Então vamos nos apresentar ao nosso Deus em oração. Senhor, poderoso Deus e amado Pai, graças nós damos a Ti, Senhor, por mais esse dia de vida, por mais esse privilégio que o Senhor nos concede, de podermos nos apresentar a Ti, de buscarmos a Tua presença. Que maravilhoso Espírito Santo de Deus venha sobre todos nós, para nos transformar, para nos corrigir, para nos dar a direção do que tanto necessitamos. É que nós te pedimos e agradecemos o nome santo do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos com uma palavra que se encontra em 1 Tessalonicenses. E ali o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa primeira carta aos Tessalonicenses, eles eram novos ali que na fé, eles precisavam amadurecer a sua fé. Tanto é que havia entre eles uma discussão, porque eles esperavam que Jesus Cristo iria voltar antes deles morrerem. E, além de tudo isso, eles estavam sendo perseguidos. Então, o apóstolo Paulo escreveu essa carta a eles. Eu quero começar com os irmãos. 1 Tessalonicenses 5,18. Embora todos os irmãos conheçam que essa palavra, mas nós precisamos prestar bem atenção, para que muitas vezes a minha falta de eloquência e a gente que não consiga, parece que é uma coisa superficial. Mas é uma palavra que tem o seu peso. E o peso não é o peso de pesado, de dor, de sofrimento. É o peso de responsabilidade que tem todo aquele que medita aqui na palavra de Deus, porque ela está ali para transformar vidas. Ela diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós vamos meditar com um pouquinho aqui na importância aqui dessa palavra do apóstolo Paulo. Irmãos, todos nós sabemos que o mal, ele não vem de Deus. E que nós não devemos nos agradecer a Deus por isso. Mas nós devemos agradecer ao nosso Deus, porque mesmo quando nós somos atacados pelo mal, a presença do nosso Deus, essa presença estará sempre conosco. E ela virá como um bem sobre cada um de nós e dará a solução às dificuldades aos quais nós estaremos passando. Mas sabe, irmãos, quando nós nos aproximamos do nosso Deus com humildade, com amor, com mansidão e com obediência a Ele, o nosso Deus irá iluminar o nosso caminho. O nosso Deus, ele se enche de compaixão quando nós, apenas pobres pessoas, e a verdade é essa, irmão, essa é a situação. Nós somos pobres pessoas, e quando nós buscamos nele a solução para as nossas dificuldades e problemas, o nosso Deus, ele age com a sua compaixão por cada um de nós. E por que ele age com compaixão? Porque isso está em conformidade com o seu amor e com a sua misericórdia. Agora, e como nós temos agido em várias situações? Estamos agindo com amor, com misericórdia ao nosso próximo? O que nós devemos fazer
é nos compadecermos uns dos outros em obediência, e devemos ter obediência ao nosso Deus. Essa é a nossa vocação se nós estamos em Jesus Cristo. Dar graças ao nosso Deus por tudo é o mesmo que dizer que nós somos dependentes de Deus e que confiamos nesse Deus, porque não há outro. E graças ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos perdoados e nós somos reconciliados com o Pai. Então foi graças a esse sacrifício e não pelos nossos próprios méritos. Então, irmãos, nós nos reunimos na igreja não para exibir ou apreciar dons e talentos de Cristo. Nosso culto ele não deve ser nenhum show, mas nós nos reunimos na igreja para prestar culto a Deus e aprender a sua palavra, para que possamos sermos fortalecidos. E aí podemos dizer que a solução para os nossos problemas vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos liberta da escravidão do pecado, Ele nos perdoa, nos cura, nos transforma e nos leva à vida eterna. Em João 6,51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão que eu lhe der, a minha carne que eu darei, é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Nós vemos aqui, irmãos, que comer o pão significa aceitar ao nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Aceitar a sua orientação e estar conforme com tudo o que o nosso Deus tem nos ordenado. E só iremos conseguir obedecer a Deus se deixarmos que o Espírito Santo de Deus venha operar em nós, tanto no nosso querer como no nosso efetuar. Assim é que nosso Deus irá direcionar as nossas escolhas e as nossas ações. Então, irmãos, nós podemos dar graças ao nosso Deus, nos colocando totalmente submissos à sua vontade. Se nós estivermos ligados na videira verdadeira, teremos uma vida espiritual saudável e seremos produtivos na seara do nosso Deus. Os nossos atos de obediência ao nosso Pai e nosso Deus encurta a distância até os milagres que tanto buscamos. Agora, se não obedecermos ao nosso Deus, o processo ele fica bem mais lento. Não porque o nosso Deus se atrasa, mas sim porque não estamos preparados para aquilo que o nosso Deus tem preparado para nós. Irmãos, meia obediência é desobediência. João 14:21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Se nós dizemos que o nosso amor ao nosso Deus é verdadeiro, nós podemos provar isso pela nossa obediência ao nosso Pai. Porque senão, amar será apenas uma palavra, uma simples palavra. E se essa palavra não vier acompanhada de uma conduta, de um compromisso, de obedecê-lo àquilo que ele nos ordena em sua palavra,
essa palavra não faz sentido algum. E ele nos diz que seremos seus amigos se fizermos o que ele nos manda. As nossas boas obras, a nossa obediência, vem de termos o Espírito Santo que nos levará a termos uma comunhão, a ter uma comunhão com o nosso Pai. E essa comunhão não é para atrair notoriedade para nós mesmos. Ela deve ser para atestar a nossa salvação e levar outros a glorificar o nosso Deus. E que eles, sinceramente, tenham o desejo de conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus diz em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Irmãos, nós não podemos deixar que o pecado escureça a luz que há em nós. E para sermos luz, precisamos agir com amor, com justiça, misericórdia, sabedoria, mansidão, fé. Tudo isso que nosso Deus tem nos ensinado aqui na sua palavra. Se quisermos cumprir o nosso chamado cristão, precisamos aprender a amar, a obedecer ao nosso Senhor e tudo darmos graças. Se nós queremos tornar possível o impossível, transformar o caos em bênçãos, a derrota em vitória, devemos colocar tudo nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 4:6 diz: não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e com ação de graças. E entregar tudo, eu quero dizer, vamos começar por nós mesmos, porque Ele nos transformará em uma pessoa melhor que somos hoje. Assim como Ele transformou a água em vinho, Ele fará conosco. Ele não vai nos devolver da mesma maneira que nós nos apresentamos a Ele. Ele não nos disse que fará muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, devemos nos preparar para o que o nosso Deus tem para nós. Então, precisamos dar graças em tudo, precisamos restaurar o nosso altar, orar mais, meditar mais na palavra de Deus. Vamos clamar ao nosso Deus por uma renovação espiritual, para que tudo em nós venha a funcionar bem melhor. Precisamos sermos gratos ao nosso Deus por tudo o que temos e por tudo o que somos. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem em seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. A nossa gratidão é valorizar o que temos e o que somos. Valorizar as oportunidades que o nosso Deus nos concede. E muitas vezes nós reclamamos que o apartamento é pequeno. Se for uma casa grande, também reclamamos que dá trabalho para limpar. E ainda vamos dizer que o IPTU é muito caro. Se o nosso emprego exige um trabalho duro, reclamamos de levantar cedo e nos esquecemos que esse emprego é o que nos permite sustentar a nossa família, nos permite ter um carro,
e muitas vezes até viajar. Quantas pessoas estão doidas esperando por um trabalho igual ao nosso e não tem? Quantos estão esperando nós desistirmos, nós abrirmos mão daquilo que o nosso Deus nos concedeu? E o que acontece é que depois ainda ficamos choramingando. Senhor, é agora, preciso de ajuda. Então essa palavra, em tudo, dai graças à importância que essa palavra tem. Irmãos, não vamos desperdiçar e nem reclamar daquilo que o nosso Deus nos concede. Nós mesmos é que acabamos por nos envenenar com as nossas reclamações e com as nossas murmurações. Devemos abrir a nossa boca para dar glórias ao nosso Deus por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele tem nos dado. Devemos ser gratos pelo que o nosso Deus tem nos dado, pois tudo o que Ele nos dá é precioso e é maravilhoso. Vamos render graças ao nosso Deus por todas as suas provisões que Ele tem nos concedido. Vamos ser gratos ao nosso Deus por todos os talentos que Ele tem nos concedido. Vamos receber tudo com gratidão e usando com sabedoria, em nada desperdiçando, para que tudo seja para a glória do nosso Deus. Não vamos escrever um final trágico para nossas histórias. Todo o milagre que o nosso Deus opera não é apenas para a solução de um problema. Seu Espírito vem sobre nós, seu caráter imutável, para nos mostrar os seus propósitos eternos e os seus pensamentos e os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Cabe então a nós fazer a nossa parte, obedecer ao Senhor e deixar o impossível com Ele, para que o nosso Deus nos transforme em pessoas melhores. Devemos nos submeter ao tratamento do nosso Deus. Ele não nos disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos, nós sabemos que não somos autossuficientes. Somos dependentes daquele que nos criou, daquele que rege sobre todas as coisas nesse mundo. Que os nossos ouvidos, os nossos corações aceitem o convite que o nosso Deus nos faz. Só Ele pode preencher o vazio em nós. Só Ele pode nos libertar de uma vida de erro e de pecado. Ele nos chama e Ele nos diz: vinde a mim. Ele quer cuidar de nós, sarar as feridas da nossa alma, nos dar um alento, um consolo, um prazer de viver. Ele deseja que sejamos bênçãos para outros. Vamos entregar o nosso fardo ao Pai. Ele conhece os nossos pecados, nossos erros, nossos defeitos. E Ele quer transformar o nosso ser. Ele quer transformar a nossa vida. Vamos entregar as nossas vidas a Ele, obedecê-lo, dar graças. Não vamos desperdiçar nenhuma oportunidade que Ele venha nos dar. Ele nos convida a entregar o nosso fardo e tornar o seu jugo que é leve. Vamos pedir que Ele nos faça compreender o seu propósito para nossas vidas. Então, irmãos, como eu disse a leitura do versículo, vamos dar graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar as graças por tudo ao nosso Deus. E vamos deixar que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensine e nos guie, para que sejamos alguém segundo
o seu coração. Amém, irmãos? Então essa é a mensagem, irmãos. Dá graças ao nosso Deus. Tudo que o nosso Deus faz por nós é bom. E tudo tem o seu propósito. Amém, irmãos? Então agora vamos orar ao nosso Deus. Vamos dar graças a Ele. Vamos agradecer ao nosso Deus por todas as coisas que Ele tem, que nos feito. Desde o início de toda a criação. Esse planeta maravilhoso que Ele nos concede. O sacrifício do seu Filho amado Jesus Cristo, naquela cruz, para nos reconciliar com o nosso Deus. O nosso Deus deseja tanto que nós venhamos a obedecer a Ele, deixar que Ele nos guie, deixar que Ele que nos ensine. Então nós possamos ser obedientes à palavra de Deus, dar graças a Ele em tudo. Isso quer dizer que nós estamos confiando no nosso Deus e sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Então cada um busque a presença de Deus, converse com o Pai sobre todos os seus problemas, seus anseios, suas dificuldades. E não esqueça, irmãos, dá graça ao nosso Deus, porque até aqui o nosso Deus tem nos ajudado e Ele continuará com esse propósito, porque Ele quer o melhor para cada um de nós. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
A paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos estar fazendo a oração final deste culto, amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.